André Bom Tempo e programa No Clima. Entretenimento e muita informação na manhã do seu sábado, pela Rai Vale, Rádio Estadão Vale. Fique atento e saiba o que acontece em São José dos Campos e no mundo afora. Programa No Clima. A apresentação, André Bom Tempo. Muito bem, meus amigos, bom dia, um ótimo sábado, hoje dia 10 de outubro de 2020. É isso aí, coisas muito boas aí para este final de semana, né? E a campanha começou, inclusive, agora TV e rádio, né? Vejam só vocês, já dá para escutar aí, né? Nas diversas transmissões. E, claro, né, não posso me furtar de trazer aí algumas opiniões, alguns pensamentos, algumas reflexões sobre todo esse momento, né, político-eleitoral que estaremos vivenciando agora. Justamente por conta disso, né, tenho aqui com todos nós nada mais, nada menos do que a opinião de Bruno Frossar, ele que deu um pitaco pra gente no Jornal das 7, né? Estará falando aqui também no programa No Clima. Vai lá e abordar um pouco como foi esse primeiro debate da Band. E é claro, de uma forma geral, o desempenho, né? Ou como está sendo aí o desempenho político-eleitoral de todos os atuais candidatos. Aliás, haja candidato nessa eleição, né? Temos aí 11 no total, só para refrescar a memória, aqueles que nos acompanham, né? Temos aqui em São José dos Campos, Luiz Carlos Oliveira, do PTC, João Bosco, do PCdoB, Agliberto Chagas, do Novo, Renata Paiva, do PSD, Felício Ramute, do PSDB, o atual prefeito, Anderson Senna, do PSL, a Coronel Nicolucci, do Partido Liberal, o PL, Wagner Balieiro, do PT, Constantino Cury, do PSB, Raquel de Paula, do PSTU, e Marina Sassi, do PSOL. São aí, portanto, né, as candidaturas que temos neste pleito atual. É isso aí. E vamos, claro, trazer para vocês aí as devidas informações para este nosso mês de outubro e, claro, para este nosso final de semana. Trazer aqui também na agradável parceria, na companhia também da Mariana Vasconcelos, algumas das notas, algumas das informações também para esse nosso sábado, né? Você que acompanha aqui o nosso domingo. E vamos então com a feira de sábado, né? E também a de domingo para vocês matarem aí a devida curiosidade e já estarem indo atrás. Aqueles que pegarem, não puderem ir na de sábado, né? Pelo menos aproveitam aí as que teremos no domingo. Mariana, então, o que é que temos aí no mundo dos feirantes de hoje? Neste sábado temos as feiras Jardim São José, Rua Turmalina, Altos de Santana, Rua Serra de Santa Barba, Rua Pico da Neblina, Residencial Galo Branco, Rua Genor Alves dos Santos, Vila Industrial, Rua Demar de Figueiredo Lira, Parque Industrial, Rua Pimenteras, Vista Verde, Rua Gustavo Rico Toro, Jardim Santa Inês 1, Avenida Maria Aparecida, Veríssimo Madureira Ramos, Feira de Produtos Orgânicos, Jardim Esplanada, Praça Sinécio Martins, das 7 horas às 2 horas da tarde. Tá aí então as feiras que teremos neste sábado. E já adiantando também para o pessoal no domingo, Mariana. Neste domingo temos as feiras Jardim Morumbi, Avenida Elício Galdino Sobrinho, Santana, Rua São Jorge,
São Judas Tadeu, Rua São Jorge Vitalino, Parque Interlagos, Rua Ubirajara de Souza, Conjunto Dom Pedro II, Rua 32, Vila Letônia, Avenida Suíça, Campo dos Alemões, Avenida Padre Wilson Cunha, Jardim Satélite, Praça Mário César e Porto, Parque Novo Horizonte, Praça 1º de Maio, Campos de São José. Tá aí então as feiras que nós temos neste domingo também, agradecendo aí a participação de todos, né? Estejam aí de fato a gosto e caso passem, né, na respectiva feira, comprem um pastel aqui pro locutor, né? Pro locutor e pra locutora, né? Dê um presentinho agradável aí pra gente. Mas é isso. Então vamos aí tocando o nosso barco, né? Como dissemos, receber aí logo mais o Bruno Frossar e antes também pedir aí o auxílio da Mariana, né? Um texto, uma publicação que eu encontrei no jornal Estadão, particularmente achei bastante interessante, que isso é daqueles temas assim para a gente guardar ao longo da vida, né? Não só nesse momento eleitoral, mas claro que aproveito o fato de estarmos nessa atual conjuntura, né? Para alardear, para propagandear a necessidade de lembrarmos os problemas das fake news, né? Então vamos aí com este material que, modéstia à parte, achei muito bacana, até para poder inspirar aí vocês a estarem fazendo de forma correta, né, as devidas leituras, as devidas buscas pelas melhores informações. Pois bem, vamos aí ao texto. Senso crítico é a arma para combater fake news. A educação virtual é uma arma importante para detectar informações falsas no noticiário, segundo especialistas. Essa alfabetização deve contar com o esforço de vários setores da sociedade, para evitar que as chamadas fake news tumultuem o debate público, como ocorreu na corrida eleitoral americana e na votação pela saída do Reino Unido da União Europeia. Tem de vir da grande imprensa, do professor, da família, de todos os lados, diz a diretora da agência Lupa, Cristina, que realiza a checagem de informações do noticiário brasileiro. Até porque não há nenhum sinal de que a produção de notícias falsas vai diminuir. Para ela, o entendimento sobre como o noticiário é produzido deve ser uma prioridade no combate às fake news. A dificuldade de identificar notícias falsas afeta até países com melhores índices de escolaridade. Uma pesquisa da Universidade de Stanford apontou, em julho deste ano, que estudantes americanos tiveram problema para chegar à credibilidade das informações divulgadas na internet. A editora executiva da agência de checagem aos fatos, Ty Nylon, destaca a importância da criação de políticas públicas como foco na análise crítica da mídia. Para o professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, Daniel, o público não conhece os meios pelos quais ser estimulado na internet. Evitar ser alvo de informações falsas é ainda mais fundamental em períodos das tomadas de decisão, como em disputas eleitorais. Uma estratégia muito utilizada pelos criadores de conteúdo falso na internet é apelar para títulos bombásticos. Ver quem escreveu determinado texto é importante para dar credibilidade ao que está sendo vinculado. Não deixe de olhar a página onde está a notícia. Navegar mais o site ajuda a analisar sua credibilidade. As reportagens jornalísticas prezam pelo bom vocabulário e pelo uso correto das normas gramaticais. Por outro lado, os sites como notícias falsas ou mensagens divulgadas pelo WhatsApp tendem a apresentar uma escrita fora do padrão, com erros de português ou quantidades exageradas de adjetivos. Identifique quando a notícia foi publicada. Muitas vezes, o texto está simplesmente fora do contexto.
Para estar bem informado, o leitor deve ler e acompanhar o noticiário não somente nas redes sociais. As fake news tendem a conter palavras ou frases que despertam emoções ou mexem com as crenças das pessoas, atingindo um maior potencial de divulgação e compartilhamento das redes sociais. Tá aí então, né, um assunto bastante delicado e evidentemente importante para estarmos sempre abordando, né, falando a respeito, porque afinal de contas não só se trata do momento eleitoral, né, pelo qual estamos vivendo, mas evidentemente o nosso cotidiano, né, o nosso trato com as pessoas, a nossa formação de opinião, a nossa busca pela informação, por conhecimento, e se estivermos pautados aí por informações dúbias, né, por conteúdos estranhos, então a coisa fica aí, no mínimo, bastante polêmica. Mas é isso. Vamos para um breve intervalo, né? Bom, não tão breve assim, né? Poder aí fazer a devida divulgação, né, dos nossos colaboradores. E, evidentemente, na sequência, já retorno aí para o programa No Clima, ouvindo aí as belas explanações, as belas colocações do nosso querido Bruno Frossar, ele que é empresário e também presidente, né, atual presidente do Consegsul, Conselho de Segurança Comunitário da região sul, aqui de São José dos Campos. É isso então, minha gente, continuem aqui conosco no acompanhamento e também divulguem aí para todos os seus colegas, né? Você pode ver nosso programa através do site, ouvir através do site Rai Vale, também nosso aplicativo Rai Vale, o Facebook Rádio Estadão Vale e no meu canal do YouTube André Bom Tempo. Acesse aí também através do André Bom Tempo. De qualquer forma, em todas essas plataformas você consegue nos acompanhar devidamente. É isso aí. Bora então para o intervalo e já retornamos com mais programa No Clima. A Rai Vale está apresentando Programa No Clima, com André Bom Tempo. A informação na medida certa. A vida fica mais leve com cartão de crédito Olé consignado. Não tem anuidade, é internacional, melhores taxas do mercado, sem consulta ao SPC Serasa. Com cartão Olé, você pode fazer saques imediatos, parcelar compras em 12 vezes sem juros, efetuar compras pela internet ou telefone e muito mais comodidades e segurança para você. Fale já com a Olé, corretora autorizada, Luciana Caravaca, 12-99784-9546. Confie na... Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Na guerra contra o novo coronavírus, uma das maiores armas é a informação. E os meios rádio e televisão são grandes aliados de combate.
As emissoras do estado de São Paulo têm feito um belo trabalho, levando à população não apenas as orientações de isolamento e higiene, mas também as novidades que a ciência e a tecnologia nos trazem diariamente no combate à pandemia. Parabéns, emissoras! Seu trabalho tem sido fundamental para levar conhecimento e esperança à população. Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Sempre com você. Tá todo mundo estendendo a mão. Parar na faixa é mais que obrigação. Ser gentil é a melhor opção. Vamos juntos numa nova direção. Levante a mão pro alto e aponte lá pra frente. O motorista para, você segue em frente. Um trânsito melhor começa com você. Dê sempre preferência ao pedestre. O motorista para, isso é trânsito consciente. Prefeitura de São José dos Campos. A Rai Vale está apresentando Programa No Clima, com André Bontempo. A informação na medida certa. Vamos ouvir aqui o Bruno Frossar, ele que é empresário e presidente do Conseg Sul, aqui da Zona Sul de São José dos Campos, dar uns pitacos, né? Opinar um pouco sobre esse momento político-eleitoral que estamos vivendo. Tudo bom, Bruno? Bom dia. Bom dia, André. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, tranquilo, né? Estamos aí, como a gente havia falado antes, né? Lidando aí com o calor, mas nada que não dê para tirar de letra, né? Aprendendo a lidar com o calor e com a pandemia também, né? Porque esse negócio de máscara no calor, coloca a máscara, tira a máscara, rapaz, esse negócio não é muito fácil não, cara. É complicado. Eu tento colocar a máscara e ficar de máscara na medida do possível, né? Mas às vezes tem hora que a gente tem que se equilibrar. A minha única dificuldade é quando você tem que fazer um esforço um pouco além, que é a questão de você respirar, parece que às vezes falta um pouco de oxigênio, né? Uhum. Mas, enfim, é um aprendizado tudo isso. Com certeza. E, Bruno Frossar, estamos aí agora oficialmente, né, digamos, corrida eleitoral. Tivemos nosso primeiro debate entre os candidatos, né, ou pelo menos a maior parte deles agora, recentemente na Band. E observando, né, o vai e vem, a campanha, as entrevistas, qual avaliação geral você está fazendo aí dessa eleição? André, a avaliação é uma avaliação de chorar. Eu acho que é muito triste olhar como é rasteiro o nível dos candidatos, o nível médio dos candidatos, né? Com algumas exceções, eu, sincero e genuinamente, te confesso que fico triste pelo nível dos candidatos para uma cidade como a nossa, né? Uma cidade rica, uma cidade pujante, uma cidade, poxa vida, com vários predicados aí. De repente a gente vê pessoas que parece que não conhecem a cidade, né? Por um lado, a gente vê um nível médio dos candidatos majoritários, seja a prefeitura, bastante ruim. Como, por outro lado, a gente olha os candidatos a vereadores, não sei se chegou a dar uma olhada na média deles, é muito pior ainda, né? A gente está falando, entre eles, por exemplo, tem 10 candidatos que não sabem, que só sabem ler e escrever, né? Em que pese o fato de que um legislador, a possibilidade do legislador ela tem que ser aberta a todos, porque é algo eminentemente democrático, como é que a gente espera que alguém que vá redigir uma lei que afete a cada um de nós, né, se o cara mal sabe interpretar um texto minimamente? Ou seja, se alguém fez alguma coisa dentro da Câmara de Vereadores, o cara não consegue dar a opinião dele, manifestar a opinião dele, né? Então, assim, eu acho que sinceramente, eu estou um pouco triste. A gente está atravessando, a gente estava brincando agora sobre essa questão de máscara, pandemia, né? Todo mundo sofrendo, poxa vida, um nível de desemprego super alto, né? A gente pega os dados do último CAGED, 13,6% de desemprego no nosso país.
acontecendo em todos os segmentos de desabastecimento das matérias-primas industrializadas. Se a gente vai nos supermercados, os preços estão subindo absurdamente, né? Minha esposa foi comprar uma canaleta numa loja de material de construções, R$126, um pedaço de PVC de 2 metros. Então, assim, as coisas estão indo num caminho bastante ruim, está todo mundo sofrendo demais, né? E aí, de repente, quando a gente olha o que é ofertado para nós como cidadão, como representantes nossos no Legislativo Municipal, no Executivo Municipal, e a gente vê o que a gente viu, eu acho muito triste, muito triste, né? Eu vi algumas exceções em relação especificamente ao debate na Bandeirantes que eu achei positivas, né? E vi algumas coisas que eu me decepcionei. Com a falta de propostas, o desconhecimento da cidade e alguns fatos pontuais assim de faltar com a verdade, né? Então, assim, André, eu tô triste como cidadão, como parte de um órgão, né, de participação popular na nossa cidade. Eu fico triste vendo o que está acontecendo e imaginando o que pode ser um futuro da nossa cidade com essas pessoas, né? Se a gente está falando de um momento em que de muita dificuldade para a grande maioria da população, que dirá com legisladores no calibre desses que estão sendo ofertados para a gente, e de potenciais prefeitáveis, né? Potenciais eleitos à prefeitura, que não sequer conhecem a nossa cidade, né? E de qualquer forma vai ter que ser um desses 11, né? Quer dizer, não tem uma 12ª opção, né? Na realidade, você sabe que na realidade ainda pode acontecer, né? Até o dia 26 deste mês agora, né? Não era isso? Até o dia 26, aliás, não, foi 26 de setembro, se não me engano, né? Que acho que fechou a janela, né? De fato. Então, de fato, não existe a possibilidade de se estender mais do que esses 11, né? O que pelo menos é bom, pelo menos a gente sabe o que está sendo ofertado para a gente, né? Mas, assim, eu achei ruim, André, eu fiquei um pouco triste. Eu assim, na média, o que a gente viu na Band? Acho que foi a Band tentou fazer um espaço ali razoavelmente democrático. Obviamente o tempo ele é exíguo, mas o formato ele pelo menos dava alguma oportunidade para que as pessoas se expressassem minimamente, né? Mas aí a gente vê uma situação em que muitos dos candidatos, né, se posicionavam de maneira contrária ao atual mandatário na prefeitura, né, o Felício, né, com muitas críticas, muita pressão, né, em relação a isso, né? Mas isso era uma coisa natural, né? A gente está falando de um representante de um partido que está no governo aqui há muito tempo, né? Com a raríssima exceção do governo do Carlinhos, a gente tem ali 16 anos de PSDB, interrompidos por 4, aí tem mais 4, né? A impressão que se tem assim, do Anderson sendo vice do Felício, que provavelmente ele vai tentar suceder o Felício, né? Ou seja, é como se a gente tivesse uma hegemonia aqui do PSDB. Isso, teoricamente, para a democracia não é algo bom, tá? Agora, eu particularmente fiquei só um pouco triste, especificamente com o Felício, na primeira manifestação que ele deu no programa, quando ele pegou quando ele foi questionado pelo professor Agliberto do Novo, né, com respeito à questão do aumento absurdo do endividamento que aconteceu na nossa cidade, e que de fato é real, né? Ele pegou, ele disse que financiamento e dívida são coisas diferentes, né? Eu peço desculpas, mas assim, eu tenho 2 mestrados, exatamente. O meu primeiro mestrado é em administração, meu primeiro mestrado é em economia financeira pela Unicamp, e meu segundo é em negócios internacionais na Universidade de Oxford. Olha, eu posso dizer com todas as letras que financiamento e endividamento são a mesma coisa. Você pode se financiar via capital próprio, que é com dinheiro do próprio bolso, ou via terceiros. O que a prefeitura fez foi via terceiros.
pesada, uma dívida que vai incidir, vai começar a incidir sobre o caixa da prefeitura de maneira bastante forte em aproximadamente 3 anos e pouquinho, tá? Então, assim, a gente, na realidade, né, algumas das decisões que foram feitas, sem fazer juízo de valor, se foi a melhor coisa fazer a ponte estaiada, ou as diversas obras que aconteceram na cidade, sem nenhum demérito ou crítica específica às obras, o fato objetivo é que sim, aumentou o endividamento de maneira bastante forte do município, né? Quando a gente olha o aumento do dólar, né, de 1º de janeiro até agora, né, o dólar subiu de 4,04 para 3,60 e alguma coisa aproximadamente. Então, a gente está falando de aproximadamente 40% de aumento do dólar, ou seja, a dívida que foi contraída em dólar aumentou em 40% só nesse período. Então, assim, a gente tem um nível de endividamento alto e que realmente cresceu. E isso, eu fiquei triste de não ver. Poxa vida, o Felício podia, em vez de falar algo que não é exatamente verdadeiro, poxa vida, por que aconteceu? Defende o investimento que foi feito, por que é importante, as opções que foram feitas pela prefeitura. E não precisa esconder nada disso, não. Precisamos falar sobre isso. Olha, a opção que a atual prefeitura fez por isso ou por aquilo, ela pode ser melhor, ou pode ser pior, ou a gente fez por causa disso, a gente entende que seja positivo por causa do trânsito, pelo que quer que seja. Agora, eu fiquei chateado em não ver, em ver uma explicação ali que falta com a verdade. Assim, se estiver dizendo que é outra coisa diferente, tecnicamente eu posso falar, eu discordo, claro e categoricamente. Eu duvido que qualquer profissional que trabalhe com finanças vai dizer diferente, né? Mas isso acho que é um ponto, né? E obviamente ali está todo mundo sob bastante pressão, eu imagino, né? Agora, eu vi também algumas situações, né, de candidatos, né, que bastante perdidos, né, bastante sem proposta, né? A gente teve ali no formato do debate a oportunidade de vários temas para exposição das ideias dos diferentes candidatos. E eu vi isso muito pouco aproveitado, né? Veja, a gente foi falado ali sobre esporte, né? O próprio Felício foi valorizar a arena esportiva que está sendo construída finalmente, né? Mas, poxa vida, eu não vi nenhum candidato falando sobre a importância de levar esporte para a periferia. Quando a gente vê, por exemplo, a situação no campo dos Alemães, né, ali no campo objetivo, ali na área de esportes, né, a gente consegue com certa frequência críticas de usuários daquele, vou chamar de complexo, daquela estrutura, né, por falta de material esportivo ali, né, por falta de professores ali. Quando a gente vai e a gente se afasta cada vez mais das regiões centrais, mas a gente vê esse tipo de coisa. A gente vê crianças ociosas em relação a isso, né? Quando você não tem a possibilidade de o Estado estar próximo, nada fica no vazio. Então a gente começa a gerar, às vezes, mão de obra para o crime organizado, porque é o seguinte, se você não tem entretenimento e você não tem educação, poxa vida, parado, as pessoas não vão ficar. Então, existe uma propensão muito maior de cooptação desses menores para o crime organizado. Isso é uma lástima, mas isso é um fato. Isso é cientificamente comprovado, né? Então, assim, eu não vi nada disso sendo abordado. Eu vi a questão da saúde do nosso município sendo tratada de uma maneira absolutamente sem fundamento, como se aqui tudo estivesse bem. Não está tudo bem. A gente tem pontos altamente positivos que acontecem aqui, mas, poxa, eu não vi profundidade no debate. Eu vi algumas coisas, por exemplo, o candidato, né, o Wagner Balheiro, né, vereador, conversando com a Renata Paiva. Com a Renata Paiva, exatamente, falando sobre a questão da taxa de lixo, né? Aí os dois começaram a se posicionar, não, a gente vai fazer uma auditoria na taxa de lixo, etc. Mas o que ela fez quando estava ali como vereador? Então, os vereadores
tanto tempo, tantos mandatos, e por que isso não aconteceu até agora? Então, veja, André, eu sinto uma pena do nosso município quando a gente olha esse tipo de coisa, né? A gente vê que, por exemplo, poxa vida, o candidato Anderson, né? Ele se posiciona, eu defendo, sou um representante conservador. Cara, o que significa isso? Eu sou conservador também. E daí, o que isso significa? Agora o cara pegar e falar assim, o que você está propondo fazer? O que você já fez? Não vem nada. Uhum. Mas eu represento o Bolsonaro. Não represento. O PSL não é o partido Bolsonaro do Bolsonaro. Já pulou fora? O Bolsonaro se brigou, e justamente por um problema de corrupção do presidente do PSL, um escândalo super grave, super sério do presidente do PSL nacional. Isso é o que está nos jornais, né? Então, assim, poxa vida, se tem esse tipo de coisa, agora, aí você vê assim, o discurso de muitos desses candidatos, eles são adaptados à conveniência. Isso é uma pena, porque isso leva ao engano do eleitor. Então, assim, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade ali de discutir proposta, a gente perdeu uma oportunidade de discutir um pouco da nossa cidade. A nossa cidade, ao longo dos últimos 30 anos, aí, teve muitos avanços, né? Mas, assim, poxa, o que a gente pode fazer? O que a gente está pensando na nossa cidade do futuro? Né? É um pouco daquela discussão, André, da questão do anel viário. Né? Vamos ter anel viário não, o arco da inovação. Né? A gente vai ter o arco da inovação ou não? Não, a gente precisa, algumas pessoas diziam, né? Precisamos por causa do trânsito. Tudo bem, legal, mas agora por quanto tempo? Qual é o tempo que vai esgarçar, vai afunilar o trânsito de maneira completa em relação a essa solução? Não tem debate, não houve debate. Né? Eu estou falando não nesse momento como uma crítica à atual prefeitura. Eu estou falando da forma como tem sido maltratada a população em relação ao debate, em relação ao que a gente pode melhorar na nossa cidade, o que a gente pode avançar. Né? Então, eu não tenho, eu mesmo assim, especificamente em relação à atual prefeitura, eu não tenho nenhuma crítica direta. Eu gosto muito pessoalmente do Felício, gosto muito do Anderson. Né? Não tenho nada a criticar eles de maneira pessoal, eu acho que eles estão se esforçando em relação à posição em que eles assumiram ali. Mas eu também vejo ali, em relação ao que está posto, eu vejo, por exemplo, algumas propostas que são diferentes. Eu vejo, por exemplo, a questão do professor Agliberto, né, com a proposta do Novo, com a proposta de algo realmente diferente em relação ao que está posto. Quando a gente fala de ter uma campanha eleitoral sem financiamento público. Poxa vida, muitas das pessoas não sabem que existem dois fundos que foram criados para financiar a estrutura político-partidária de maneira geral, que é o fundo eleitoral e o fundo partidário. Né? O Novo é o único partido que tem no estatuto que não pode se apropriar desse dinheiro. Né? Nenhum nem outro, né? Os caras são candidatos e os caras têm que correr atrás de passar o chapéu. Falar, você acredita no que eu estou falando? Então me ajuda aqui com R$50, com R$10, com R$100, o valor que for. E esse dinheiro, isso eu acho uma coisa muito legal, muito bacana. Né? Eu acho salutar, eu acho positivo ver caras novas, como por exemplo a questão da Coronel Nicolucci dentro desse cenário local. Né? Eu acho que isso é salutar, eu acho que essa maneira dela ter se posicionado também no último debate foi positiva. Né? Eu acho que a gente ganha quando o debate ele é propositivo, como ela buscou fazer e como também o professor Agliberto me pareceu fazer. Né? Agora, eu fico absolutamente perplexo com posicionamentos falaciosos, né, de ex-ocupantes ou atuais ocupantes do legislativo falando coisas que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Por que não fizeram antes? Porque o exemplo do Wagner e da Renata Paiva é um exemplo muito claro em relação a isso. Quando eu vejo, por exemplo, um discurso só retórico, né,
como a Marina, né, do PSOL, né, se não me engano, né, poxa vida, ela se coloca com um discurso sindicalista, né, defendendo uma bandeira, falando em relação ao presidente, que era contra o Bolsonaro e tal. Mas calma aí, a gente não está discutindo Bolsonaro nesse momento, a gente está discutindo São José dos Campos. Bolsonaro é o presidente de todos nós, quer queira, quer não, mas a gente não está naquele espaço discutindo sobre o Bolsonaro, a gente está discutindo sobre São José, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode avançar, né? A impressão que dá, se me permite, é que existe o debate, né, o debatezão, digamos, e um debatezinho interno entre ela e o Senna, né, entre quem gosta e quem não gosta do presidente. Mas é muito lamentável isso. Assim, a gente vê, de uma maneira macro, André, existe uma parcela do eleitorado que pode fazer chuva, pode fazer sol, vai votar no PT, por exemplo, tá? O PT, historicamente, vai ter alguma coisa entre 20% e 30%, pode fazer chuva, pode fazer sol. Então, não importa se a produção do Wagner Balieiro ela foi pífia, e eu digo pífia com letra maiúscula nos últimos anos, tá? Não importa isso. As pessoas vão votar porque eles acreditam na marca do PT, no que o PT significa em termos de sentimento para elas, tá? Recentemente, o PSOL tentou captar o extremo oposto, um extremo antagônico disso, que as pessoas às vezes brincam do PT do sinal trocado, né? Que é esse eleitor, esse de perfil conservador, né? E isso que, teoricamente, o Senna está buscando, o Senna não, o Senna está buscando captar, né? O que o Senna? O Senna, na realidade, ele foi o braço direito da Letícia Guiar, chefe de gabinete dela, né? E só. E aí, qual que é a proposta que você tem? Eu represento os eleitores conservadores. É isso que ele tem falado. Mas por que ele está buscando isso? Porque ele está buscando esse outro marco eleitoral de 20% a 30% do eleitor joseense que vai buscar esse perfil. E aí é uma pena porque no meio a gente tem obviamente, um prefeito que está buscando a reeleição, que tem todas as condições de ir para o segundo turno, né, que planejava uma reeleição fácil até antes da pandemia, que de repente as coisas se reverteram, né? E de repente o restante a gente tem vários candidatos absolutamente inexpressivos, insossos, sem nenhum nível de qualidade propositiva que dá para a gente falar, puxa vida, essa pessoa pode fazer diferença na prefeitura. E dois candidatos que, na minha opinião, se destacam, né? Que a gente vê ali o professor Agilberto e a gente vê a coronel Nicolucci, né? Que são pessoas que buscaram e têm buscado propor o debate, né? Têm se posicionado de maneira clara, né? E aí, entre os dois, assim, a gente tem o caso da Nicolucci, né? Ela tem um histórico ali à frente da polícia militar na nossa região, né? Que é um histórico positivo, mas ela vem com bastante dinheiro ali, apoio do PL, né? Ela tem ali como vice o Dr. Coimbra, né? Que é uma figura polêmica, para dizer o mínimo, em relação a quem conhece um pouco da história política do nosso município, né? E a gente vê do outro lado o Agilberto, né? Tendo como vice uma ex-atleta, que é a Patrícia, sem dinheiro, sem apoio de nada, mas fazendo uma campanha digna, uma campanha propositiva, no mesmo nível da Nicolucci, que tem todo esse caminhão de dinheiro também para apoiar, né? Então, assim, eu vejo esses dois fatores como dois fatores que eu espero que possam
acho, André, que eu espero que realmente o nível do debate possa melhorar. É uma pena que os espaços de debate eles são muito poucos. Por conta dessa situação da pandemia, eu tenho a impressão que o debate, no formato em que a gente teve, só vai ser esse da Bandeirantes. Eu acho que me parece que vão haver algumas entrevistas, algumas sabatinas com vários dos candidatos, né? Mas eu acho uma pena, porque o leitor precisava conhecer um pouco melhor, precisa ver quem são as pessoas, e eu acho que ao longo de tantos anos a gente tem tido as mesmas pessoas eleitas ciclo após ciclo eleitoral, como vereadores, por exemplo. Quando a gente olha a produção legislativa na nossa cidade, ela é pífia. Quando a gente olha quanto a Câmara de Vereadores é subserviente em relação à prefeitura, e não importa se o governo é PT ou PSDB, isso se mantém. Isso precisa de alguma forma mudar, isso não é bom para a nossa democracia. Não é bom. Por exemplo, como que as câmaras elas ficam debaixo da prefeitura? Né? Existe uma relação ali, as pessoas precisam se perguntar por que os vereadores sempre abaixam a cabeça. Tem que lembrar que a função do vereador são duas. Uma é legislar em relação aos temas municipais, e número 2, que é fiscalizar. Qual foi o último evento que a gente consegue lembrar de alguma coisa de fiscalização séria tenha acontecido no nosso município? Eu não consigo lembrar. O mais longe que eu consigo chegar é o processo de impeachment que tentou ser instaurado na Câmara de Vereadores com a Ângela Guadagnin. Isso foi 92? É muito tempo atrás. Se não foi 92, é por volta disso. Né? Então, veja, precisamos mudar. A gente precisa de vereadores que, no mínimo, sabem o que estão fazendo. Se um vereador chega para um cidadão e fala, olha, eu vou construir uma praça aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vote nele. O vereador não faz nada. Quem faz é o governo municipal, é a prefeitura. O vereador ele tem uma função ali. Essa função é legislar, número 1, e número 2, monitorar, fiscalizar a prefeitura. Se o seu representante ele foi durante vários mandatos governador, ele não deu vereador, ele não deu nenhuma amostra de ter feito isso, como alguns dos caras que se posicionam lá. Eu falo isso de maneira clara e categórica. Do Wagner Palheiro, eu vejo ali esqueci o nome da Renata Paiva. Renata Paiva, exatamente. A Renata está há 3 mandatos, né? E o que a gente vê? A gente vê de posicionamento claro e contrário ou crítico em relação a qualquer que seja o tema. Né? Se ela está há 3 mandatos, ela teve em governos do PSDB, mas também do governos do PT. Né? Então, eu acho que a gente precisa se questionar um pouquinho mais. A gente precisa ir um pouquinho mais a fundo. E eu digo mais, é importantíssimo a gente investigar melhor os vereadores que a gente tem eleito. Nossa cidade, infelizmente, até por causa da fórmula eleitoral, do coeficiente eleitoral, né, a gente tem vereadores aí que se elegem há 5, 6 mandatos, né, e assim, não agregam em nada para o município. Né? A gente tem alguns exemplos aí, né? A Amélia é um exemplo desse, né? Mas a gente tem vários outros aí que estão na mesma situação e estão se candidatando de novo. Até quando a gente vai seguir vendo isso e permitindo que isso aconteça? Quando que a gente vai conseguir objetivamente mudar? Eu defendo profundamente aquela campanha que algumas pessoas têm feito nas redes sociais, de não vote em candidato que faz uso do fundo eleitoral. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que começar pelo princípio. Aí quando eu saio na rua, eu vejo, poxa, o Petit fazendo campanha, eu vejo o Cyborg fazendo campanha, eu vejo vários, a lista super grande de gente que está ali há 300 mandatos e não faz diferença. Não agrega em nada na produção legislativa. Poxa, a gente precisa mudar, André. Eu digo isso não como
como representante de nenhum órgão, eu falo como cidadão. Eu estou, nesse momento, só me manifestando como cidadão. A minha indignação é como joseense, como alguém que nasceu nessa cidade, acredita nessa cidade profundamente, alguém que ama essa cidade, alguém que escolheu voltar para essa cidade e fazer a vida aqui. Eu não consigo concordar com a omissão generalizada do que está acontecendo aqui. É uma vergonha a gente ver esse nível baixo e rasteiro de candidato ofertado para a gente. É uma vergonha a gente ver tão pouco debate, a gente vê um conteúdo tão raso e rasteiro sendo debatido. Não acho tampouco aceitável ver candidato faltando com a verdade, tá? Não concordo com isso. Eu acho que assim, é inaceitável. Na última eleição eu votei no Felício. De repente ver ele falando que existe diferença de financiamento e dívida, isso é mentira, isso não existe conceitualmente. Estou falando isso, eu gosto do Felício e eu, na última eleição eu havia votado nele. Eu fiquei triste quando vi aquilo. Agora, eu acho que a gente precisa se questionar, eu acho que a gente precisa avançar. A gente não pode trocar o nosso voto por um favor aqui ou ali. A gente precisa realmente se aprofundar, a gente precisa ir um pouco além, a gente precisa buscar mudar. Eu não sou contra a atual administração, como também não sou contra muitos dos candidatos que estão ali. Agora, eu acho, por exemplo, eu vi o Dr. Cury, eu vi a Marina, eu vi vários caras. Qual é a sua proposta? Nada. Assim, o que você quer? Nada. Uma hora o cara se posiciona de uma forma, outra hora se posiciona de outra. E aí, o que a gente vai fazer com a cidade? Não tem proposta. Gente, é isso que a gente está buscando? Se é isso, a gente está investindo errado, né? Então, André, eu acho que, como cidadão, a gente precisa, de alguma forma, buscar mudar. E eu acho que a primeira forma da gente fazer isso é a gente se aprofundar um pouquinho, buscar conhecer quem são esses postulantes à prefeitura, conhecer quem são esses postulantes à vereança, não definir o nosso voto para vereador no último dia, na última semana da eleição. Isso está errado. Não usar santinho. Cara, candidato que joga santinho, que coloca santinho aquelas folhinhas na nossa caixa de correio, rasgue e jogue fora. Avise para o seu vizinho, não vote nesse cara, porque esse tipo de coisa não é razoável. Além de sujar a nossa cidade, muito provavelmente esse pedaço de papel está sendo pago com dinheiro seu e meu. Dinheiro seu e meu que podiam estar sendo empregados em coisas muito mais importantes, como saúde, como educação, por exemplo, tá? Ou segurança. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar, André, e no dia 15 de novembro, agora, por conta da pandemia, a gente vai ter uma oportunidade de mudar. E assim, se a gente vai votar em quem quer que seja o nosso candidato, que esse voto ele possa ser um voto consciente, que esse voto possa ser um voto lastreado nas nossas impressões. Se você gosta ou não gosta do candidato, não vote porque ele é bonito, ou é feio, ou ele fala melhor, ou ele fala pior. Vai entender o que esse cara está propondo fazer, vai olhar o histórico desse cara, o que esse cara fez antes, né? Chegar com uma pessoa que não tem histórico nenhum, não fez nada no nosso município, de repente chegar assim, olha, eu represento isso ou aquilo, como o Senna, por exemplo, tentou fazer, gente, isso é uma temerosidade, né? Então, eu não confiaria o meu carro para alguém que nunca dirigiu. Se eu vou confiar o meu carro, vou emprestar meu carro para alguém que eu sei que dirige bem, que é habilitado, que tem algum nível de experiência. Agora, quanto mais confiar a prefeitura da cidade que eu amo. Eu não concordo com esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu digo, você me perdoe a falar de maneira tão aberta e genuína. Eu não faço apologia a nenhum candidato, não quero criticar nenhum candidato de maneira direta e enviesada. Agora, eu acho que a gente precisa sim, como cidadão, se manifestar. Se a gente ama a nossa cidade, a gente precisa buscar se informar e mobilizar as pessoas que estão ao nosso redor em relação àquilo que a gente genuinamente acredita, sabe? Então, André, é isso que eu penso. Espero que no dia 15 de novembro a gente dê um primeiro
sabe, para, eu não digo mudar rumos da cidade, acho que a gente tem tido vários avanços positivos, tá? Nos últimos anos. Tem muitas coisas boas que aconteceram na nossa cidade, tá? Mas a gente podia fazer muito mais. A gente precisa de uma Câmara de Vereadores mais séria, mais atuante, mais próxima ao cidadão. A gente não pode aceitar o que a gente tem visto. E eu sinto sim que a gente precisa melhorar o que a gente tem ali no Executivo, né? Sem nenhuma crítica, digamos, de maneira direta. A gente pode melhorar e não é saudável a manutenção do PSDB por infinito período de tempo, né? A gente precisa mudar, a gente precisa arejar, precisa mudar as coisas, precisa mudar a estrutura da máquina aqui, né? Isso eu acredito, sem nenhum demérito ao PSDB, sem nenhum demérito às pessoas ali, mas eu acho que existem, a gente poderia e precisa mudar, tá? E tomara que a gente consiga algum sinal dessa mudança, que a gente consiga algum sinal de eleger vereadores que objetivamente vão fiscalizar o Executivo Municipal, que vão legislar coisas que não são contrárias à Constituição, que vão apoiar a população, né? Isso é o que eu genuinamente espero, André. Perfeitamente. Ouvimos aqui as belas considerações do Bruno Frossar, ele que, como já dissemos, é morador aqui de São José, também empresário e presidente do Conselho de Segurança da Zona Sul. Frossar, muito obrigado pelas suas contribuições. Obrigado, André. Um grande abraço para você e para o Lano. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. Muito bem, eis aí então as colocações de Bruno Frossar sobre a atual conjuntura eleitoral que estamos vivenciando em São José dos Campos. E claro, né, estaremos também abrindo aí para outros ouvintes, para outros opinadores, outras pessoas que queiram também deixar os seus registros, né, sobre o que estão achando aí de todo esse período relativamente turbulento, né, pelo qual estamos todos nós passando. Afinal de contas, a política não está fácil. Vide, por exemplo, a enorme quantidade de candidatos, né, que estão aí se lançando para as prefeituras de diversas cidades. Isso a gente pode reparar, por exemplo, como foi em diversos outros momentos de crise, né, de dificuldades, que também haviam candidatos de todas as esferas, de diversas ideologias, linhas de pensamento, enfim, e que acabava sempre dando essa polemizada, né? Afinal de contas, cada um querendo o seu, a gente começa a ver as famosas disputas com chavos e bizarrices eleitorais. Mas é isso, minha gente. Um bom sábado aí para todos, já emendando aí com esse ótimo final de semana. E claro, um maravilhoso Dia das Crianças, né? Nessa segunda-feira, dia 12, também dia da padroeira, né? Dia 12 de outubro. Parabéns aí à nossa padroeira e também a todas as crianças do Brasil e do mundo. Beijo no coração de quem nos acompanha e de quem há de nos acompanhar. É isso aí, sigamos em frente. Tchau! André Bom Tempo e programa No Clima. Entretenimento e muita informação na manhã do seu sábado, pela Rai Vale, Rádio Estadão Vale. Fique atento e saiba o que acontece em São José dos Campos e no mundo afora.